Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal Mimissaura. Eu sou a Michele e esse é o episódio 7 da série A Minha Vida de Milagres. Nesse episódio eu vou contar para vocês como que foi o retorno a Nova York, ela ido embora de Paris, o retorno a Nova York e o relacionamento à distância. E vou falar para vocês também do segundo milagre que aconteceu. Segundo naquelas, né? Porque tem todos esses outros milagres no meio do caminho, né? Que eu não estou contando como milagre, mas que na verdade no meu coração eu acho que foi milagre sim, sabe? Então, tem uma coisa que eu esqueci de comentar quando no episódio em que eu estava contando para vocês que eu estava fazendo aquela faculdade de 2 anos, o Community College na Califórnia, e que eu estava tentando transferir para as universidades, né? As pessoas, os amigos na época, as pessoas viviam me falando o seguinte: mas você tá louca, como é que você vai pagar essas faculdades, como que você vai fazer isso, tá louca? E eu respondia para as pessoas: olha, eu não sei como que eu vou fazer, eu só sei que Deus vai fazer, Deus vai cuidar disso. Eu sei que eu só tenho que fazer a minha parte. Eu faço a minha parte e Deus cuida do resto. E foi por isso que eu chamo o milagre da Colômbia de milagre. Além do que eu já expliquei, por isso que eu também chamo de milagre eu ter conseguido a bolsa. Porque eu falava para as pessoas: eu não sei como eu vou pagar. Deus vai dar um jeito. Deus vai fazer esse milagre na minha vida e eu vou conseguir. Eu vou conseguir de alguma maneira estudar. E foi realmente milagre de Deus. Eu só queria comentar isso porque era uma coisa que foi tão importante para mim, sabe? E eu esqueci de comentar. Então, retorno para Nova York, né? Voltei para Nova York no final de dezembro de 2013. Deixei o meu namorado aqui na França, com o coração despedaçado, né? Aí o que eu tinha que fazer? Lembra que eu falei que eu fazia 2 cursos, ia me formar em 2 matérias, ia me formar em História e em Neuropsicologia. Só que com os cursos que eu fiz na França, eu conseguiria me formar em História em 2014. Já em Neuropsicologia ia me levar mais anos, ia demorar mais para me formar. E eu queria me formar logo, eu queria me formar naquele ano de 2014 para poder entrar logo no mestrado, para poder voltar para a França, para ficar com o meu namorado. Pois é, né, gente? Então, vamos começar pelo o que aconteceu. Eu acabei largando o curso de neuropsicologia. Eu resolvi fazer o que a gente chama de uma minor, que é uma especialização. Eu fiz uma especialização em história francesa mesmo, sabe? E aí, eu cheguei lá, eu tinha que avisar a escola, eu não tenho onde morar, não sei o que lá. A escola arrumou um estúdio para mim, eu já não estava mais no alojamento de estudante, não tinha mais vaga. Eles arrumaram um estúdio para mim, perto da escola, perto da faculdade. Então eu tinha era uma sala, que era sala e quarto ao mesmo tempo, ela era grande, tinha uma cozinha separada e o banheiro. Eu gostava, era bonitinho o apartamento. Não era mobiliado, eu tive que comprar mobília, né? Porque não tinha nada. E para eu poder me formar em 2014, mesmo eu já tendo muitas aulas que eu tinha feito na França, que adiantava bastante para eu me formar, eu tive que fazer mais aulas do que o normal. Normalmente, uma carga horária normal numa universidade americana é mais ou menos você pega 4 aulas, né? 4 matérias diferentes, porque é muito pesado. Eu, se não me engano, naquele semestre, o primeiro semestre de 2014, eu estava fazendo 6 ou 7 matérias. É muito, muito, muito puxado, sabe? Eu acordava para estudar às 5 da manhã, ia dormir tarde, ia dormir meia-noite, 1h da manhã, estava dormindo muito pouco, estudando igual uma louca, né, para conseguir. Aí o que aconteceu? Eu tinha que escolher que mestrado que eu ia fazer. Então, neuropsicologia, larguei para poder voltar logo para a França. Sobrava História e jornalismo, que eu estava na dúvida. História eram 2 anos o mestrado.
Jornalismo era 1 ano. E foi assim que eu escolhi. Eu gostava dos dois. Eu sempre, lembra que eu falei no primeiro vídeo, lá atrás, quando a gente começou essa série, que eu tinha o sonho de ser jornalista? Jornalista e atriz. Aí eu abandonei o sonho de atriz, eu fiz testes em Los Angeles e fui mal, eu era uma péssima atriz. Sempre fui uma péssima atriz. Então ficou o sonho do jornalismo. E aí eu pensei, olha, vamos unir o útil ao agradável. O jornalismo, além de eu gostar, além de ser um sonho antigo, ainda por cima é um mestrado mais curto. E aí eu posso voltar para a França mais rápido, para ficar com meu namorado de vez. Olha, gente, como a gente é besta, né? Ai, meu Deus do céu. Então, fiz isso mesmo. Só que já estava muito apertado. Eu decidi isso era o quê? Janeiro. Disse janeiro, por aí. E eu estava assim no limite de tempo para prestar, para me candidatar nas escolas para o mestrado, né? Então era muito pouco tempo, você tem que preparar um monte de documentos, você tem que preparar uma carta, tem um monte de coisa que você tem que preparar para você fazer um pedido de candidatura de mestrado. Aí eu consegui fazer o pedido e decidi fazer só na minha escola, só na Colômbia, por alguns motivos. O primeiro motivo é que a Colômbia tem o melhor programa de jornalismo do mundo. É a melhor escola de jornalismo no mundo. Inclusive, o prêmio Pulitzer, que é o Oscar do jornalismo, né? Ele é dado na minha faculdade. Tá, primeiro motivo. Segundo motivo, eu não tinha tempo para preparar um monte de candidatura para um monte de faculdades diferentes. Porque o normal, quando você vai fazer um mestrado nos Estados Unidos, você não se candidata a uma faculdade só, você se candidata a um monte de faculdade, né? Porque para aumentar a sua chance de conseguir entrar no mestrado. Mas eu me candidatei só na Colômbia para jornalismo. E aí aconteceu o segundo milagre. Eu fui aceita no mestrado na Colômbia, em jornalismo, e ganhei bolsa de estudos integral. Lembra que eu falei, agora no início do vídeo, que quando as pessoas me perguntam como você vai fazer para pagar? Como? De onde você vai tirar o dinheiro? Eu sempre respondia, eu não sei de onde o dinheiro vai sair. Deus vai cuidar desse assunto para mim. Eu só tenho que fazer a minha parte. Minha parte é estudar, minha parte é dar duro, trabalhar. O resto, Deus cuida. Deus arruma o resto. Vocês estão entendendo, gente? Por que eu sempre falo nos vídeos, em muitos vídeos eu já falei, que a esperança sempre o que me motivou. Sempre foi a esperança que me motivou, a esperança que me levou para frente e a fé. Todo esse tempo, eu sempre rezava muito, sabe? E eu confiava. Rezar sem confiar, não sei como é que fica, porque eu confiava. Eu confiava plenamente, confio até hoje, plenamente que o que tiver fora do meu controle está nas mãos de Deus, Ele vai cuidar disso, Ele vai resolver. Mas eu confiava cegamente, confiava assim, numa confiança absoluta, que Deus ia cuidar do assunto para mim. Estava fora da minha mão, como que eu vou controlar ganhar uma bolsa de estudos? Não tem como eu controlar isso, né? Isso está na mão de Deus. E Deus me deu a bolsa de estudos. Além de eu ter entrado no mestrado, na única escola que eu tentei entrar, Deus me deu isso. Esse é um milagre, só de entrar, ter sido aceita já é um milagre. Deus ainda me deu um milagre maior ainda, que Ele me deu uma bolsa integral para eu poder estudar. E aí, foi assim que eu comecei que eu fui fazer o mestrado de jornalismo na Colômbia. Agora o relacionamento, vocês devem estar curiosos, né? Com meio ano do bacharelado que faltava, mais 1 ano de mestrado, deu 1 ano e meio de longa distância. E eu vou te falar, é difícil longa distância. A gente se falava por Skype uma vez por semana, porque não dava para falar por Skype sempre, porque tem uma diferença de horário de 6 horas, Paris, Nova York. Nova York está 6 horas atrás de Paris. O meu ex, ele trabalhava tudo, né?
e no horário que dava para ele eu estava em aula, então era bem complicado isso. A gente se falava por WhatsApp, por mensagem de WhatsApp, mas para se ver assim em vídeo era só uma vez por semana por Skype. E aí fica aquela coisa, né, aquele aperto no peito, nossa, será que vai dar certo? Às vezes as pessoas ficam falando, não dá certo, não sei o que lá, mas eu confiava nele, eu confiava que o amor era mais forte, eu confiava que ia dar certo, mas não foi fácil. E quando você fala uma coisa por mensagem, a pessoa entende de outro jeito, ou você entende de outro jeito, aí sai briga, porque coisa que é por escrito, às vezes você não consegue perceber às vezes a brincadeira, ou às vezes o tom de voz, sabe? Tudo isso muda a maneira como você interpreta o que está sendo dito, né? Então era mais complicado, porque às vezes acontece essas briguinhas, aí para fazer as pazes também é um pouco é mais difícil também, mas a gente ia levando, né? Ou como que fazia? Assim que eu fui embora, ele foi me visitar um mês depois. Ele foi para Nova York me ver. Então, fui embora em dezembro, de janeiro, ele foi para Nova York me ver. Aí ele ficou acho que uma semana em Nova York. Aí ele voltou para Paris. Aí em março eu fui para lá, porque em março eu tinha férias de 2 semanas, que é o Spring Break, né, americano, as férias de primavera. E aí eu fui para Paris. Eu não lembro se ele me ajudou a pagar essa passagem ou se eu paguei sozinha. Não lembro. Aí eu me formei. Peguei meu diploma de graduação em maio. Aí eu tive que sair da casa, porque eu não era mais aluna de graduação. Aí eu não tinha para onde ir. Aí eu pus as minhas coisas, eu aluguei uma garagem. Nos Estados Unidos tem essas garagens que você aluga, né? Eu aluguei minha garagem, botei minhas coisas ali, vendi meus móveis. As minhas coisas que não eram móveis eu botei numa garagem. E aí eu fui ficar 3 semanas na casa da minha amiga. Aí eles estavam morando no Texas, em Houston. Aí fui ficar na casa deles por 3 semanas, porque eu não tinha onde ficar. E nossa, amigona ela. E aí eu vim pro Brasil para ver minha família e para visitar pela Copa do Mundo, porque ele ia vir me encontrar no Brasil. Ele veio da França, foi pro Brasil e me encontrou no Brasil. Conheceu minha família, a gente visitou algumas cidades no Brasil e foi acho que uma das poucas vezes que eu acabei visitando outros lugares no Brasil, porque eu conheço muito pouco do Brasil, né? Eu viajei muito pouco dentro do Brasil, então foi uma oportunidade para eu conhecer meu próprio país, para ele conhecer o meu país, e foi durante a Copa do Mundo. Então a gente estava na Bahia, no Pelourinho, quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Pois é, eles tinham armado uma festa enorme ali no Pelourinho, um monte de barraquinha. Aí o Brasil perdeu, aí todo mundo foi embora, as barraquinhas ficaram lá com todas aquelas coisas lá que eles tinham preparado para vender e não vendia, eles baixaram, eles derrubaram o preço das caipirinhas e a gente bebeu tanta caipirinha naquele dia, porque caiu o preço assim, tombou, porque os caras não iam perder o negócio. Agora tinha uns 3, 4 gatos pingados que sobraram por ali, né? Entre eles, eu e o meu ex. Então, aí depois a gente viajou mais um pouquinho. E aí ia começar minhas aulas em agosto. Eu voltei para os Estados Unidos. Aí eu já tinha, antes de eu ir embora, eu já tinha acertado o apartamento que eu ia morar. Aluguei um quarto num apartamento, tinha mais 2 rapazes da minha faculdade nesse apartamento. Eles eram uns amores, assim, um deles se tornou um grande amigo meu. Eu só não podia colocar as minhas coisas ainda, porque eu ia mudar só em agosto, porque se eu mudasse antes, eu ia ter que pagar aluguel. Então combinei com o cara de eu mudar em agosto, quando começasse as aulas, porque aí eu começo a pagar aluguel em agosto. Por isso que eu deixei minhas coisas numa garagem. Aí comecei o mestrado em jornalismo em agosto de 2014, né? Aí a gente seguia naquela dificuldade, né? Skype uma vez por semana. E aí começou a questão: como é que a gente vai fazer quando eu terminar o mestrado? Eu volto para Paris, ou ele vem ele vai para os Estados Unidos, porque a minha escola nos Estados Unidos, a Columbia, eles estavam me falando: Michele,
Arrumar emprego de jornalista na França é extremamente difícil, principalmente quando você tem muito pouca experiência, que era o meu caso. Tinha aqueles freelances que eu fazia na Califórnia, mas não é o suficiente. Eles falaram, vai ser muito complicado, é mais fácil se ele vier para os Estados Unidos e aí ele trabalhar aqui, porque ele já tem experiência na área dele, ele é da área de tecnologia também, e você vai ganhando experiência aqui. Mas ele não queria ir para os Estados Unidos. Aí a solução que eu, conversando com a escola, a solução que eles acharam foi o seguinte, eles falaram, olha, existe um programa de duplo diploma com a Sciences Po de Paris, que é aquela escola que é muito boa, que eu falei para vocês, que é uma grande escola aqui na França, né? Sciences Po. Eles têm um programa de jornalismo excelente, é um dos melhores da França, a minha escola falou, e a gente tem um acordo com eles. Então, nossos alunos eles podem fazer um mestrado de 2 anos, 1 ano aqui na Colômbia e 1 ano em Paris. E aí você pode ir para Paris. A questão deles era, eu vindo para Paris fazendo um segundo mestrado aqui, um mestrado francês, um mestrado de jornalismo francês, eu ia fazer as conexões na área que seria necessário para eu conseguir arrumar um emprego e ia ter um diploma de uma escola francesa, que iria me ajudar a entrar no mercado francês. Aí ficou resolvido que eu ia fazer isso. Aí eu conversei com o meu ex, ele aceitou, e aí ele falou, olha, já que você está vindo tal, para ficar mesmo, para a gente ficar junto, então vamos fazer uma união estável. A união estável na França não é só você chegar e morar junto, isso não é considerado união estável. União estável na França, você assina um papel na prefeitura, no cartório da prefeitura, no tribunal. Então você vai lá e você assina um papel de união estável com a pessoa, tá? Então ele falou, vamos fazer união estável? Aí resolvemos fazer uma união estável. Aí no final do ano, final de 2014, eu fui para casa da minha mãe, passei o Natal lá, e logo depois do Natal eu fui para a França encontrar com ele, vim para Paris e a gente fez a nossa união estável. E aí eu tive que voltar para Nova York em janeiro, porque eu tinha aula, né? E aí terminei o meu mestrado em Nova York em maio. Já tinha feito todo o procedimento legal para pegar o visto de estudante francês, porque apesar de eu estar numa união estável com o meu ex, para poder ter o visto francês, eu precisava morar com ele por 1 ano pelo menos, só que eu estava nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Além de me ajudar no sentido de eu conseguir mais chance de arrumar emprego no mercado francês, ainda assim me dava a oportunidade de fazer esse 1 ano de habitação com o meu ex. Então, eu arrumei toda a papelada, visto de estudante de longo período, né, que era para o mestrado, e vim, mandei minhas coisas, empacotei as coisas, e me mudei no fim de junho. Fiquei ainda o mês de junho em Nova York. Foi o mês em que eu pude aproveitar Nova York realmente como turista, porque eu só aproveitei Nova York como turista naquela semana que o meu ex foi me visitar, logo que eu voltei, e na última semana antes de ir embora, porque veja bem, eu virava a noite estudando, eu passava a noite em branco estudando, eu não era a única não, tá? Isso era norma na minha escola, todo mundo fazia isso. Tanto que as bibliotecas da minha escola eram abertas 24 horas por dia. Você ia lá 2, 3 horas da manhã, a biblioteca estava cheia de gente, um monte de gente estudando. Era comum fazer isso, sabe? Uma quantidade assim de estudo que era enorme. Além da quantidade de tempo, a minha vida inteira em Nova York foi dedicada a ficar estudando. Eu também não tinha dinheiro para ficar saindo. A cerveja não é de graça, né, gente? Balada não é de graça. Que eu não tinha... Que hora que eu vou pra balada, se eu tô estudando? 2, que eu não tinha dinheiro. Então, minha vida em Nova York, eu só fui ver um show da Broadway no mês que eu tava... acho que foi 1 ou 2 semanas antes de eu me mudar dos Estados Unidos. Porque eu não tinha dinheiro, número 1, não tinha dinheiro, número 2, eu não tinha tempo. Então, assim,
Eu não aproveitei Nova York. As pessoas ficam assim, nossa, Nova York, não sei o que, Nova York é muito legal quando você é turista. Quando você mora lá, se você não tem dinheiro para nada, fica um pouco mais complicado. Tem coisas que dá para fazer de graça. Eu ia correr no Central Park, que é lindo, maravilhoso. Ia correr também no parque que é ao longo do rio Hudson, no Parque Hudson, que vai todo ao longo de Manhattan, da costa, do lado oeste de Manhattan, que é onde eu morava. É lindo, e esse é de graça. E Nova York é linda, né? Então você pode passear, tal, mas não dá pra você ficar saindo, ir em restaurante, essas coisas, né? Então tem muita coisa de Nova York que eu não pude aproveitar. Mas eu não me arrependo, sabe, gente? Eu fui feliz. O inverno não me deixava muito feliz, não, porque é muito longo, muito frio, muito frio e muito longo. Você começa a ficar deprimido. Mas fora isso, foi um tempo feliz. Mas aí eu tava com medo, né? Será que vai dar certo na França? Será que eu vou conseguir arrumar emprego na França? Eu tinha certeza que o relacionamento ia dar certo. A gente já tinha feito um estável e tudo, mas eu não tinha certeza se eu ia conseguir arrumar emprego. Vocês acham que eu tomei a decisão certa? O que vocês acham dessa decisão da decisão de largar a neuropsicologia para eu poder voltar para a França logo, para eu poder ficar com o meu ex? O que vocês acham do fato de eu ter que voltar para a França porque ele não queria ir para os Estados Unidos? Eu quero saber a opinião de vocês. Já aconteceu alguma coisa, uma situação parecida em que vocês tiveram que escolher entre uma coisa e outra? Como é que foi? Deu certo? Vocês se arrependeram? Conta para mim nos comentários. E agora, se eu arrumei emprego como jornalista ou não, aí esse vai ficar pro próximo episódio. E aí eu conto pra vocês como que foi depois que eu me formei no mestrado, se eu arrumei emprego ou não. E eu vou falar pra vocês do terceiro milagre que aconteceu, porque aconteceu mais um milagre nessa vida de milagres, tá bom? Gente, muito obrigada por ficar comigo até agora. Dá aquele apoio pro canal, gente, dá aquele joinha, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixe os teus comentários aqui para eu saber o que vocês acharam. Bom, gente, até o próximo episódio. Um beijo, tchau! Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!